início, então, a nossa reflexão, reflexões do Evangelho à luz da doutrina espírita da Casa de Jesus. Mais um domingo, todos nós aqui conectados, reunidos, vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a equipe espiritual dessa casa, que sempre nos acolhe com muito amor. Então vamos agradecer pelo amparo, por tanto entendimento que nos proporciona através das lições que temos oportunidade de ouvir com eles. Então pedimos que eles continuem conosco sempre, nos fortalecendo, nos ampliando a capacidade de entendimento. E ainda mais uma vez nessa manhã, que essas reflexões de hoje possam nos valer como um auxílio nessa nossa jornada de crescimento. Então, muito gratos por tudo. Nós vamos dar início à nossa reflexão. Muita paz, meus amigos, muita paz para todos nós. Então vamos lá. Bom, espero que o som esteja bom. Eu não consegui aqui ver o retorno de vocês. Deixa eu ver aqui. Eu acho que está aqui embaixo. Espera aí um minutinho. Tá tudo bem. Vamos desligar a nossa musiquinha. Deixa eu ver, tá tudo certinho, então tá bom. Flávio falou que o som tá bom, então vamos lá. Bom, a nossa reflexão de hoje, ela está baseada no item 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 7 é o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, e o item 13 é uma mensagem do espírito Ferdinando, um espírito protetor. E é uma mensagem datada de 1862, e Kardec dá o nome de A Missão do Homem Inteligente na Terra. É uma mensagem curta, eu vou ler a mensagem e aí em seguida nós vamos destacar alguns pontos para a nossa reflexão. Vamos lá, vamos ler. Não vos envaideceis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades em inteligência neste planeta, não tendes nenhum direito de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que deseja que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão. Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não indica o uso a que deve prestar-se. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, a tarefa dos espíritos de fazer a humanidade progredir seria bem mais fácil. Infelizmente,
muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Bom, vamos lá então nas nossas reflexões. E nós vamos começar pela advertência que Ferdinando nos faz logo no início. Ele nos diz que nós não devemos nos envaidecer e nos dá um primeiro motivo para isso. O nosso saber tem limites muito estreitos no mundo em que vivemos. Então, por maior que seja o conhecimento que já tenhamos conquistado no nosso planeta, esse conhecimento é muito pouco, diante do que ainda há para aprendermos, diante do que ainda há no universo. Por isso, nós não podemos nos achar muito avançados, muito especiais. Ainda existe muita coisa para descobrir, né? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo Humildade, ele fala que humildade é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo. Então é isso, nós precisamos ser humildes. O nosso conhecimento é estreito ainda. Há espíritos muito mais adiantados em outros mundos, muito mais adiantados que o nosso. E esses espíritos, eles encarnam no nosso planeta, acelerando o nosso progresso, trazendo para nós esses conhecimentos mais amplos que eles já conquistaram. São aqueles gênios, né, aquelas pessoas com uma capacidade intelectual muito acima da média que nós, de vez em quando, nos deparamos por aí, né? Em várias áreas, na área da música, nós vemos, às vezes, crianças muito pequenas capazes de tocar uma sinfonia, né, com uma habilidade, assim, espantosa. São espíritos que já desenvolveram nas suas vidas anteriores essas habilidades, às vezes na área da ciência, né, em diversas áreas, eles vêm nos trazendo seus conhecimentos já muito adiantados para nos ajudar, nos ensinar, nos fazer progredir. E eu vou contar agora a história de um menino com uma capacidade assim acima da média. O nome dele é Aidan. Aos 13 anos, isso em 2011, a família do Aidan queria instalar painéis de captação de energia solar em casa, mas eles não tinham muito espaço. Então, o Aidan, durante um passeio com a família, começou a observar as árvores e pensou que as árvores deveriam ter um sistema eficiente para a captação de energia solar, já que elas dependem disso para sobreviver, dependem do sol para fazer a fotossíntese. E Aidan, então, resolve fotografar diversas árvores e, observando as árvores, ele descobre que a disposição dos galhos e das folhas obedece a um padrão matemático. E ele resolve, então, construir um protótipo de painel de captação de energia solar, imitando a árvore, né, reproduzindo esse padrão matemático. E ele descobre que esse protótipo, né, reproduzindo o arranjo da árvore, é capaz de captar muito mais energia que o padrão convencional, até 50% mais de energia. Então, o Aidan mostrou uma capacidade intelectual, né, uma inteligência muito acima. Aos 13 anos, ele consegue perceber isso, construir esse painel solar, né, ele colocou no lugar das folhas, ele colocou plaquinhas de captação de energia solar, né? Então, ele ultrapassou os nossos limites, né? A média da nossa inteligência, né? Ele se destacou nesse aspecto. Nós nos sentimos muito pequenos diante dele. E numa das apresentações que o Aidan faz, falando dessa descoberta dele, que representou um avanço na área de tecnologia, na tecnologia de captação de energia solar,
Ele diz assim, numa das apresentações dele: acho que encontrei algo que pode ser bom para o futuro, mas não me considero um gênio. E essa frase dele, não me considero um gênio, Ferdinando vai nos dar um segundo motivo para nós não nos envaidecermos diante do que sabemos. O primeiro é que a gente não sabe tudo, né? A gente falou, o que a gente sabe é muito pouco. E o segundo é que nós não podemos nos considerar genialidades muito especiais, porque nós não conquistamos esse saber sozinhos. Nós contamos com a colaboração de muitas pessoas. Não fazemos nada sozinhos. O mérito dessa conquista, ele não é só nosso. O lugar onde nós nascemos, a nossa família e tantas outras situações que favoreceram o nosso desenvolvimento, o acúmulo de conhecimento que temos hoje, não foram obra do acaso, não foi sorte. Há um planejamento divino que funciona como se fosse um investimento de Deus em nós, um investimento que varia de indivíduo para indivíduo, não é igual para todo mundo, ele é ajustado à capacidade e à necessidade de cada um. Então, nós não podemos nos comparar, por exemplo, com o Aidan, que tem uma capacidade muito acima da nossa. Ele vai receber um investimento divino diferente do nosso. E nós também não podemos nos comparar com pessoas que às vezes têm uma capacidade inferior à nossa, não podemos exigir que elas tenham a mesma capacidade que a nossa. Então, cada um de nós está num nível de desenvolvimento, cada um de nós recebe na vida um determinado conjunto de favorecimentos para o seu desenvolvimento, de acordo sempre com a sua necessidade. É um planejamento divino, um planejamento sábio, amoroso e bondoso, bem ajustado ao que nós precisamos. Bom, mas com que objetivo Deus faz esse investimento? Com que objetivo Deus nos dá condições favoráveis para o nosso desenvolvimento? Para que possamos trazer algo de bom, o bem para a coletividade. É o que Ferdinando nos diz, é a nossa missão, trazer o bem para a coletividade. E Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 573, pergunta aos espíritos: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E os espíritos respondem: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, com essa resposta dos espíritos, nós vemos que nós temos dois grandes compromissos com a nossa encarnação. O primeiro, conosco mesmo, de trabalharmos pelo nosso aperfeiçoamento moral, nosso desenvolvimento intelectual. E o segundo compromisso que nós temos com Deus é de trazer um benefício para o mundo, para os outros. É a nossa missão, é o nosso dever, é a nossa obrigação moral, independente do nível de desenvolvimento que estejamos. Vamos observar que Kardec está perguntando para os espíritos a missão dos espíritos encarnados. Ele não está falando de espíritos encarnados muito capacitados ou pouco capacitados, de todos os espíritos que encarnam, independente da sua capacidade. Porque às vezes a gente tem a ideia que missão, missionário, é só aquele espírito muito adiantado, e não é. Todos nós temos uma missão na nossa encarnação. E agora então vamos contar uma outra história. É a história real, história de Pierre e Marie Curie, o casal Curie, dois pesquisadores, dois cientistas que trouxeram
muito conhecimento, muito desenvolvimento na área da radioatividade, né? Eles pesquisavam isso, estudavam isso, mas eles tinham uma vida muito dura, condições financeiras muito restritas, tão restritas que às vezes faltava a eles o básico, né? Recurso para atender às necessidades básicas. E quando, pelas suas pesquisas, eles descobrem o elemento rádio, eles são procurados por várias indústrias de diferentes países interessados em obter o processo de fabricação desse elemento. E Pierre então chama Marie para uma conversa. Eles precisavam decidir o que eles fariam a respeito dessa descoberta que eles fizeram e desse interesse das indústrias, né? E se eles iriam comercializar ou não, né? Porque se eles comercializassem a descoberta deles, eles iam resolver a questão financeira deles, né? Até o fim da vida. E Marie Curie diz assim: se a nossa descoberta é suscetível de futuro comercial, isso não nos deve interessar. O rádium vai servir para a cura de doentes. Parece-me errado auferir vantagens. O rádium foi usado durante algum tempo para o tratamento do câncer. Então, no entendimento de Pierre e Marie Curie, a ciência estava a serviço da humanidade. Eles consideravam errado tirar vantagem pessoal da descoberta. Isso era contrário ao espírito científico no entendimento deles. E eles, então, ensinaram tudo o que eles haviam descoberto, abriram mão da patente, e com essa atitude eles deram maior liberdade para que a indústria se desenvolvesse, né, com relação à aplicação desse elemento, e eles, então, não tiveram dúvida em renunciar às vantagens pessoais da descoberta que eles fizeram. Então, a gente trouxe essa história para exemplificar que nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade de escolher, né? Deus nos dá a vida, nos dá a inteligência, nós somos criados ignorantes, mas com inteligência. Espíritos ignorantes, simples, mas com inteligência para acumular conhecimento, né? E Deus nos dá a oportunidade de acumular esses conhecimentos ao longo das nossas existências múltiplas, diversas. Então, nós vamos construindo esse patrimônio do espírito, né, que é o seu conhecimento, e nos dá, então, essa liberdade de escolher. Pierre e Marie Curie tinham a liberdade de escolher o que eles fariam com a descoberta deles. Deus quer que nós utilizemos a nossa inteligência, o nosso saber, para o bem de todos, para o bem. Mas nem sempre nós escolhemos agir assim. O que faz com que nós escolhamos usar para o bem ou usar para o mal a nossa inteligência, o nosso saber, a nossa moralidade, o conceito que fazemos do bem e do mal vai determinar a nossa forma de agir. Se a nossa moralidade está bem desenvolvida, e a gente vê que o casal Curie tinha uma moralidade bem desenvolvida, nós não vamos ter dúvidas de que devemos agir em prol da coletividade. Mas nós somos espíritos ainda imperfeitos e muitas vezes a nossa decisão não é essa. Muitas vezes o nosso conceito de bem e mal é um conceito equivocado. Nós podemos achar que o bem é fazer o bem exclusivamente para nós mesmos, sem nos importarmos com os outros. Então, nós temos um conceito de bem equivocado, e com esse conceito de bem equivocado, nós podemos agir de uma forma diferente, que nós entendemos que é o que Deus quer
que é a maneira de agir alinhada à lei divina, que é trazer o bem para todos, nós podemos já ter o conhecimento de que fazer o bem é fazer o bem para todos, mas nós podemos também não agir dessa forma por fraqueza, pela nossa fragilidade. Nós temos ainda posturas egoístas e não conseguimos, às vezes, perceber ou resistir a agir dessa forma egoísta. E podemos ainda sentir prazer no prejuízo que trazemos para os outros. Se estamos ainda com um grau de desenvolvimento moral muito acanhado, se a nossa inferioridade é muito acentuada ainda, podemos sentir prazer no prejuízo que causamos aos outros, refletindo ainda uma maldade em nós que precisa ser transformada. É importante que a gente reconheça isso para que a gente transforme, para que a gente seja melhor, não é? Então, é isso. A nossa moralidade vai determinar como vamos agir, como vamos usar as nossas faculdades. Inteligências notáveis, como o casal Curry, como o Aidan, com valores morais muito desenvolvidos, podem fazer coisas muito grandiosas. Quando nós recebemos muito recurso, muito investimento divino, muita inteligência, muito dinheiro, muito poder, a nossa capacidade de fazer o bem se multiplica. Aumenta muito, mas aumenta muito também a nossa responsabilidade. O bom uso que nós fizermos das nossas faculdades, da nossa inteligência, vai nos garantir méritos futuros. Ferdinando diz: a inteligência é rica de méritos futuros. Nós vamos sentir uma satisfação imensa, uma felicidade imensa de termos feito o bem, de termos cumprido com a nossa missão. Isso é uma satisfação que não tem preço. Agora, se não agirmos assim, se deixarmos de agir assim, nós vamos acumular débitos. Não vamos nos sentir felizes, vamos sentir a dor do arrependimento, a dor moral de não ter feito o que poderíamos ter feito com tanto recurso que recebemos. E precisaremos de novas oportunidades para reparar, para ressarcir os prejuízos que possamos ter causado aos outros. É o que na mensagem Ferdinando vai dizer: não ter direito ao salário prometido, ser expulso do jardim, né? O ajudante que atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Ou seja, nós vamos precisar de oportunidades para aprendermos a ser mais humildes, para reformularmos o nosso conceito de bem. Então, até que a gente aprenda, nós vamos ter muitas oportunidades. Deus é bom. Se a gente hoje não está agindo da maneira alinhada à lei divina, Ele vai nos dar muitas oportunidades para que percebamos isso e para que transformemos o nosso modo de pensar, de sentir e de agir. Bom, deixa eu ver aqui se a gente tem algum comentário. Olha, já temos aqui alguns comentários. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Leninha. Os bons espíritos assemelham-se ao servidor que multiplicou os talentos recebidos por Deus, produzindo inúmeros frutos. Isso. Temos que ser bons. Conceição diz assim: o ditado diz, fazer o bem sem olhar a quem. Isso, fazer o bem, né? Não importa a quem, essa é a nossa missão, esse é o nosso compromisso. O Irineu: às vezes pode-se sentir prazer em fazer o mal para os outros,
mas podemos sentir muito prazer em fazer o bem. É muito maior a satisfação, é a felicidade real. É aquela felicidade que nos invade quando nós fazemos o bem, né? Não tem preço, não é? Então vamos lá, vamos continuar nas nossas reflexões. E agora nós vamos refletir assim: o casal Curie entendia de radioatividade, né? E ensinou tudo o que eles sabiam. E nós, o que nós sabemos fazer? Todos nós temos alguma habilidade. Todos nós sabemos fazer alguma coisa, por mais simples que seja. Mexer num programa de computador, num aplicativo, cozinhar, desenhar, né, costurar, um esporte, alguma coisa. A gente sabe fazer alguma coisa. A gente já desenvolveu durante essa nossa existência alguma das nossas capacidades, né? E a pergunta é: o que estamos fazendo com o nosso saber? Nós estamos contribuindo com o progresso dos outros? Nós ensinamos aos outros aquilo que nós sabemos? Se nós não estamos fazendo isso, ou nós vamos aqui agora lançar algumas frases que nós falamos de vez em quando para justificar não ensinar o que sabemos. Nós muitas vezes dizemos assim: eu não ensino porque eu não tenho paciência. Mas alguém teve paciência conosco. Nós não nascemos sabendo. Alguém teve paciência para nos ensinar. Então, nós temos que pensar isso quando acharmos que não ensinamos porque não temos paciência e que isso é uma justificativa aceitável. Outras vezes nós dizemos assim: nossa, eu até poderia ensinar, mas não tenho tempo. Nós, na nossa escala de afazeres, nós não priorizamos ensinar aos outros algo que já conquistamos com o nosso saber. Isso não está na nossa prioridade. Nós estamos sempre muito preocupados em fazer as coisas para nós mesmos ou para nossa família. Então nós não investimos um pouco do nosso tempo para cumprir essa nossa missão que os Espíritos nos disseram, que é instruir, que é colaborar com o progresso dos outros. Mas nós contamos com o investimento de tempo de alguém que nos ensinou o que sabia, né? Às vezes nós pensamos assim: eu me esforcei muito para chegar onde eu cheguei, para conquistar esse meu conhecimento, que os outros se esforcem também. Nós não achamos que os outros têm que enfrentar um caminho difícil como nós enfrentamos. Será que nós não podemos aliviar a caminhada do outro para alcançar o mesmo patamar de conhecimento que nós alcançamos? Nós vimos que Deus nos favorece. Será que nós também não podemos favorecer os outros? Precisamos deixar que eles sintam muita dificuldade? Temos que pensar sobre isso. Outras vezes nós sabemos, às vezes percebemos a necessidade do outro, mas ficamos quietos. Nós aguardamos ser solicitados. Nós dizemos assim: eu sabia, mas ninguém me pediu nada. E aí nós nos perguntamos: será que nós precisamos ser solicitados? Ou será que ao perceber a necessidade do auxílio, nós não podemos oferecer o auxílio? Nós não podemos nos antecipar e oferecer a ajuda para aquele que está com dificuldade? É algo para nós refletirmos. Outras vezes nós não ensinamos porque temos medo. Temos medo de perder a nossa utilidade e guardamos o que sabemos como se fosse um segredo. Não vamos ensinar porque se eu ensinar o que eu sei, a outra pessoa que vai aprender comigo pode tomar o meu lugar. Eu posso deixar de ser necessário nessa tarefa, eu posso perder o emprego, então não
não vou ensinar, não vou correr esse risco, vou me preservar. É uma atitude egoísta. Não queremos perder a nossa utilidade, por isso não auxiliamos o outro. Ou às vezes não é a utilidade que nós tememos perder, nós tememos perder o protagonismo, o destaque, a fama. Nós sabemos fazer e somos muito elogiados pelo que sabemos, recebemos aplausos, e essa posição nos dá prazer. Nós não queremos perder essa posição e por isso guardamos o nosso saber somente para nós. O casal Curry ensinou tudo o que sabia. Nós às vezes não queremos ensinar uma receita de um bolo, de uma sobremesa, porque achamos que isso nos traz um valor, né, perante os outros, e nós não queremos compartilhar isso. Então, se nós achamos que essas justificativas aqui que nós comentamos são aceitáveis, nós temos que parar para pensar. É porque o orgulho e o egoísmo ainda estão falando forte dentro de nós e nós estão comandando as nossas atitudes, as nossas decisões. Então nós temos que pensar que não é o orgulho e o egoísmo que comandam, que devem comandar as nossas ações, mas é o amor. Ensinar é amar. Nada justifica não querer dividir o conhecimento. Jesus nos ensinou que nós precisamos fazer para o outro tudo aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Essa tem que ser a nossa diretriz de ação. Então, a prática do bem tem que ser algo constante e ativo em nós. Então, precisamos rever como está esse nosso posicionamento diante dos outros, né? Como estamos compartilhando o nosso saber com os outros. E Ferdinando nos diz na mensagem, além de desenvolvermos as inteligências retardatárias, Deus espera que nós compartilhemos o nosso conhecimento de modo a conduzir essas inteligências retardatárias a Ele. Então aqui é um ponto importante, porque o conhecimento que compartilhamos, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, deve servir para aproximar as pessoas da lei divina. Será que o que nós estamos compartilhando com os outros está servindo para isso, né? Para aproximar as pessoas de Deus ou para afastar as pessoas de Deus? Nós estamos contribuindo com a queda moral de alguém ao compartilharmos o nosso saber? Essa é uma pergunta também importante para a gente se fazer. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec comenta no item 16 que homens de ciência, ao se apoiarem na autoridade do saber, para provar que não há vida após a morte, para defender ideias materialistas, assumem a responsabilidade por permitirem que a ideia do suicídio se propague como um remédio, como uma saída para os seus sofrimentos. Olha só, a responsabilidade que nós assumimos com o conhecimento que nós estamos compartilhando. E essa responsabilidade, ela é tanto maior quanto maior for o nosso saber, a nossa autoridade do saber. Homens de ciência têm muita autoridade, professores têm muita autoridade, pais têm muita autoridade em relação aos filhos. Então, nós vamos acumular méritos, como dissemos, se usarmos para conduzir essas pessoas a Deus, se os nossos conhecimentos compartilhados estiverem alinhados à lei divina. Agora nós acumularemos débitos, se de algum modo as nossas ações
os nossos exemplos, as nossas palavras estiverem afastando os outros de Deus, estiverem incentivando a queda moral dessas outras pessoas. E aqui trazemos um exemplo de Leon Tolstói. Leon Tolstói foi um escritor, é ainda muito famoso, a sua obra ainda é muito bem conceituada, e o romance Ana Karenina, que ainda hoje é considerado um dos melhores do gênero. Nesse romance, a personagem principal encontra no suicídio a solução para os seus problemas. E muitas pessoas inspiradas na personagem cometem suicídio, e isso causa um grande sofrimento para Leon Tolstói, quando ele se dá conta disso, de que a ideia que ele propagou, que ele difundiu com esse romance, causou a queda de muitas pessoas. E ele então fala na apresentação do livro Sublimação, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, ele nos diz que ele procura um modo de reparar esse equívoco, né, desse mau uso que ele fez da habilidade literária dele. E como que ele faz para reparar? Uma das maneiras é trazer novas ideias que contrárias a esse incentivo que ele fez ao suicídio. Agora ele procura trazer ideias que possam fortalecer, que possam consolar as pessoas. Então, as histórias que ele traz através da mediunidade de Ivone, falando da imortalidade da alma, falando dos prejuízos do suicídio, fazem parte desse projeto de reparação do erro do passado, né, do erro do mau uso que ele fez da inteligência dele. E trazemos aqui um outro exemplo, um exemplo positivo de alguém que vive conosco, contemporâneo, que é o Eduardo Cobra. A gente colocou na divulgação aqui da reflexão de hoje, um painel que ele fez, que está em Itu, aqui no interior de São Paulo, um painel que se chama Coexistência. O Eduardo Cobra é um artista plástico e os painéis dele trazem uma contribuição para as pessoas, né? Procuram elevar o sentimento das pessoas, trazendo mensagens positivas. Então, esse painel Coexistência que ele fez agora, por conta da pandemia, ele diz assim no site dele, tem lá uma legenda: vamos vencer isso juntos, mas separados. Ele diz: é preciso ter fé, independentemente da nossa localização geográfica, da nossa etnia e da nossa religião, estamos unidos em uma mesma oração. Porque esse painel são 5 crianças representando 5 continentes, né, com diferentes etnias, diferentes religiões, né, e mostrando 5 religiões, 5 continentes unidos. É essa ideia que ele quer transmitir às pessoas. E diz assim: que Deus inspire os cientistas para que encontrem a solução para esta pandemia e conforte nossos corações para que tenhamos forças e sigamos juntos com a humanidade. Então, é um artista plástico que está utilizando a sua habilidade para transmitir aí, com painéis que estão expostos pela cidade, transmitir ideias positivas. Recentemente ele pintou num prédio ali no Minhocão, em São Paulo, um painel que traz essa mensagem de esperança para as pessoas. Então a gente vê ele trabalhando em prol do benefício de todos, usando bem a sua inteligência, né? Um exemplo positivo. Vamos ver se temos mais algum comentário aqui. Vamos ver aqui. A Vera nos diz assim: cooperar é melhor que competir. Com um chegamos todos, com o outro só alguns. Isso mesmo.
né? A cooperação é algo que tem que substituir esse nosso ímpeto, muitas vezes, ainda de competir, né? A única competição que é válida é de nós conosco mesmo, né? Nós para sermos cada vez melhores, mas em relação ao outro, a gente tem que estar sempre com a mão estendida, né? Sempre cooperando, isso mesmo, Vera. O Marquinho diz assim: o paradigma capitalista no qual nascemos e crescemos dificulta muito essa visão de fraternidade. Sim, novas ideias, né? A gente vai comentar isso, que a gente tem que estar aberto para essas novas ideias, romper com essas ideias, né, que capitalistas, competitivas, né, de quase que para sobreviver nós precisamos destruir o outro, e não é isso, é como a Vera falou, cooperação, né? Vamos chegar juntos. A Catinha está falando assim: somos muito orgulhosos de nossas próprias habilidades, esperamos o outro para pedir, para nos sentirmos importantes. É mesmo, né? O pedido do outro nos faz nos sentirmos maiores, né? Estamos aqui para servir. É mesmo, vamos comentar isso. O Marquinho ainda diz assim: dividir graciosamente nossos talentos requer uma quebra imensa desse paradigma em nós. Sim, precisamos quebrar esse paradigma. Estamos aqui para esclarecer sobre isso, né, para que a gente tome consciência. Mais uma vez, Kátia falando aqui: durante muito tempo nos ensinaram a competir. Então ainda enxergamos nossos irmãos como rivais, ao passo que quando dividimos nosso saber, além de nos sentirmos bem, ainda crescemos como espírito, sem dúvida. Leninha: os bons espíritos não são meros seguidores ou adeptos da doutrina espírita. É isso mesmo, possuem qualidades que os diferenciam dos demais indivíduos, pois esforçam em ser bons cristãos. É isso mesmo. E é interessante, Pierre e Marie Curie não tinham religião. É interessante, né? Porque isso independe da crença religiosa, é uma moralidade que o espírito constrói. A religião é um recurso que nos ajuda muito no nosso esclarecimento, mas não é um fator fundamental, né? Nós construímos a nossa moralidade ao longo das existências. Muito bom. Então vamos lá, vamos continuar. No último parágrafo da mensagem de Ferdinando, ele nos diz que muitos transformam a inteligência, o saber, num instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. Foi o que a Kátia comentou, né? Acreditando, então, que nós somos muito especiais, muito importantes, nós podemos começar a nos achar com mais direitos, mais poder, né? Poder sobre os outros. Nós não temos poder sobre os outros, né? Quem somos nós? E Jesus nos ensinou que o maior entre todos é aquele que serve, não é aquele que sabe mais. Quem sabe mais tem mais responsabilidade em ajudar aqueles que sabem menos. Não é mais poderoso, não é aquele que tem mais direitos. Isso não nos torna melhores que ninguém, né? Nos torna mais responsáveis em relação ao outro, né? Então essa percepção equivocada que nós acabamos por construir em nós, né, nos fará agir de um modo contrário à lei de amor. Nós vamos, como o Ferdinando nos fala, nós vamos usar esse instrumento em prejuízo de nós mesmos, nós vamos nos prejudicar com esse pensamento. Nós vamos prejudicar os outros, mas sempre que prejudicamos os outros, nós estamos nos prejudicando em primeiro lugar. E há um perigo aí, porque o orgulho, ele nos deixa cegos. Nós muitas vezes estamos agindo assim e nós não percebemos. Nós dizemos assim: orgulhoso eu, quando alguém fala alguma coisa, a gente fala: orgulhoso eu, não, eu estou certo, eu sou
sábio, né? Eu sou aquele que sabe, eu sou o dono da verdade. E nós estamos sendo, sim, orgulhosos. Precisamos procurar enxergar isso. E aqui nós vamos comentar um dos prejuízos que nós podemos causar aos outros e a nós mesmos, sendo assim orgulhosos do nosso saber, que é o prejuízo de atrapalhar o progresso. Nós podemos atrapalhar o progresso do mundo, não evitar, porque o progresso é uma lei, né? Tudo evolui no universo. Nós não impedimos o progresso, mas nós podemos atrapalhar. E como podemos atrapalhar o progresso? Por exemplo, não ouvindo as ideias dos outros, não querendo experimentar nada que se oponha ao nosso modo de pensar ou de agir. Nós agimos de forma impositiva, impomos aos outros a nossa maneira de pensar, não deixamos que os outros nos questionem, né? Aliás, o questionamento dos outros nos incomoda, né? Porque só nós podemos nos questionar. Às vezes até a gente recomenda, vamos nos questionar sempre o que estamos fazendo, mas quando os outros nos questionam, nós não gostamos. É porque estamos ainda ali orgulhosos, né? E nós aí não queremos aceitar nada de novo, né? A não ser que o novo, o progresso, parta das nossas ideias. Se nós somos os autores das inovações, das novas ideias, nós estamos ali aceitando o progresso. Mas se as ideias novas que surgem são de autoria de uma outra pessoa, nós até às vezes combatemos, nós não aderimos, porque nós, na verdade, estamos buscando o destaque. Nós não estamos querendo trabalhar pelo progresso, pelo avanço. Nós estamos querendo ser os melhores, né? Os que têm ideias maravilhosas, né? E aqui também um outro ponto, nós mais velhos, muitas vezes, nos achamos mais sábios que os mais jovens, né? Não valorizamos as ideias dos mais jovens, as opiniões dos mais jovens. Quem viveu mais, sem dúvida, teve mais oportunidades, né? Tem mais experiência, se soube aproveitar. Mas isso não quer dizer que a opinião dos mais jovens tenha menos valor. Não justifica desvalorizar o pensamento dos mais jovens, né? Será que nós, como pais, por exemplo, estamos valorizando o pensamento e a opinião dos nossos filhos? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, muito interessante a esse respeito, a 197A. Kardec pergunta aos espíritos: o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que o de seu pai? Os espíritos respondem: isso é muito frequente. E isso faz todo sentido, porque as novas gerações são mais adiantadas que as anteriores. É assim que o mundo progride, não é? Então, se fossem mais atrasadas, nós não observaríamos o progresso da humanidade. Então, as gerações vão se sucedendo e os espíritos que vão se sucedendo são cada vez mais avançados e cada vez mais avançados. Então, sim, nossos filhos, muito frequentemente, são espíritos mais avançados que nós. Então, precisamos ouvi-los, valorizá-los, né? Sempre que nós nos acharmos mais pelo nosso saber, nós temos que ligar um alerta. Esse pensamento é fruto do nosso orgulho e nós não podemos agir orientados por esse pensamento, né? Olhando a história da humanidade, quantos enganos foram cometidos por aliarmos essa nossa autoridade do saber com o orgulho. Muitos sofreram
muitos foram condenados, executados por trazerem ao mundo novas teorias, novos modos de pensar. Sócrates, Galileu Galilei, entre outros. Jesus não foi compreendido pelas autoridades do saber da época em que ele viveu, que eram os doutores da lei, os fariseus. Os humildes compreenderam Jesus, só os humildes, os pobres de espírito. Emmanuel nos diz assim no livro Justiça Divina, Compromissos em Nós. Ele diz assim: ninguém consegue realmente ser grande quando não aprendeu a ser pequenino. Então precisamos ser mais humildes, precisamos nos abrir para sermos questionados, que a gente consiga não impor o nosso pensamento, mas que a gente possa receber as ideias novas, as ideias diferentes das nossas, observando ali a possibilidade de algo bom, dando o devido valor. Nós não estamos dizendo aqui que temos que aceitar tudo. Nós vamos usar a nossa inteligência para discernir o que está vindo de novo é bom, nós vamos aceitar ou não. Mas o que nós estamos dizendo é não agirmos como se fôssemos uma barreira ao progresso. Precisamos ouvir, valorizar o conhecimento dos outros, dos mais novos, daqueles que vêm nos trazer avanços, não é? A experiência do mais velho com a inovação dos mais jovens, das novas ideias, das novas teorias, elas se complementam e fazem com que o mundo avance. O conhecimento aliado à humildade vão acelerar o progresso. Então, ao longo da história da humanidade, nesses casos que nós aqui exemplificamos, nós causamos uma barreira ao progresso porque o nosso conhecimento estava aliado a um sentimento de orgulho muito forte. Então, nós precisamos mudar isso. A quebra de paradigma que o Marquinho falou, é aliar ao conhecimento a humildade, nos reconhecermos pequenos, como o Marquinho falou, como Emmanuel falou. Bom, e vamos finalizando, chegando assim mais para o fim da nossa reflexão de hoje. A gente queria lembrar, trazer aqui um exemplo de humildade e inteligência, que foi Kardec. Kardec é um grande exemplo de inteligência e humildade. Ele, quando soube de início, quando chegaram as notícias das mesas girantes, ele estranhou aquilo, mas ele não rejeitou. Ele, quando foi convidado para participar de uma sessão, ele foi, ele observou o fenômeno com imparcialidade, ele percebeu que aquilo ali precisava ser melhor estudado, melhor analisado. Então ele foi estudar e descobriu que aquilo ali trazia uma verdade, havia uma verdade ali, havia uma oportunidade de crescimento, de progresso, naquele fenômeno. Ele não colocou obstáculos ao novo, nem ao diferente. Nós vemos isso na obra dele em vários momentos, e temos um exemplo no livro A Gênese, quando ele fala da geração orgânica, no capítulo 10, item 20, quando ele vai falar da geração espontânea. Ele fala, é o capítulo 10, Gênese orgânica. No item 20, falando de geração espontânea, Kardec acreditava na teoria da geração espontânea. Isso também tem na Revista Espírita, se não me engano, julho de 1868. Ele acreditava na geração espontânea. Mas quando ele fala sobre isso, ele diz que isso não é algo que está comprovado. Então ele coloca os argumentos a favor,
os argumentos contrários, ele não coloca só a ideia dele, né? Ele não defende só o ponto de vista dele, ele é capaz de expor ao leitor o ponto de vista contrário e fazer um debate de ideias. Isso é importante. A gente confronta muito pessoas e a gente tem que começar a perceber que é importante confronto de ideias, mas buscando o melhor, não buscando que a nossa ideia prevaleça. Então, o Kardec é um grande exemplo disso. Nós precisamos nos espelhar nele, né? Não defender a nossa ideia para que nós sejamos os certos, para que nós tenhamos destaque. Vamos buscar a verdade. Kardec buscou a verdade. Ele não buscou estar certo, não buscou ser o melhor. E com isso, ele foi capaz de trazer um progresso imenso para a humanidade, que foi esse conhecimento, essa revelação da espiritualidade, né? Como foi importante isso. Nós, espíritas, vemos o quanto isso é importante para o nosso progresso, né? Como foi importante esse trabalho de Kardec. Deixa eu ver aqui se temos mais algum comentário. Vamos ver. A Cris diz assim, que saibamos dividir nossos saberes no nosso dia a dia, todos os nossos irmãos, sem distinções. Diz ainda, e sempre pedir a Deus os dons de ajudar a tudo e todos. Isso mesmo. A Márcia diz, somos eternamente responsáveis pelo que despertamos nos outros. Sim, nós não podemos esquecer da nossa responsabilidade com aquilo que divulgamos, com o nosso exemplo, às vezes com o nosso trabalho, né? Diz ainda assim, promovamos a cooperação e a tolerância. Muito bom. Vamos aqui então para os momentos finais. Então, meus amigos, encerrando aqui a nossa reflexão de hoje, nós esperamos que essa mensagem de Ferdinando tenha nos trazido muitos elementos para nos ajudar a despertar. Isso é importante, a gente despertar, olhar para dentro de nós mesmos e despertar para a necessidade de nos reconhecermos pequenos diante do universo, para a necessidade de praticarmos o bem incessantemente, ativamente, não esquecendo, isso não é um favor que nós fazemos para os outros, é um dever, é a nossa missão, né? Que a nossa inteligência e todas as nossas capacidades possam estar alinhadas a esse sentimento de humildade para que possamos construir um mundo melhor fora de nós e dentro de nós, né? Para que nós tenhamos a felicidade desse bem-estar, de sentir que estamos cumprindo com a nossa missão, que estamos fazendo o bem. Então eu desejo a todos os amigos um ótimo domingo, uma ótima semana, e que domingo que vem nós possamos estar juntos novamente para mais uma reflexão. Um beijo carinhoso a todos e até a próxima.